Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista aqui pelo Canal 20, a nossa televisão de Araranguá, a nossa TV a cabo, que agora também está na internet. Você pode acessar para assistir a nossa programação ao vivo ou a gravação dos nossos programas. Como sempre, nós estamos tratando aqui de vários assuntos da cidade. No último programa tratamos sobre a questão de trânsito, discutimos a questão do estacionamento Zona Azul, a necessidade dele, o processo que está em andamento, enfim. Já discutimos sobre vários outros assuntos. Hoje vamos receber aqui o secretário de Assistência Social e Habitação do município de Araranguá, que é o Eduardo Merencio, o popular Chico, do Partido dos Trabalhadores. Vamos discutir com ele esse início de trabalho, as dificuldades, os projetos que ele tem, enfim, o secretário que tem buscado junto à sua pasta ir a campo, ver os trabalhos da sua secretaria, os problemas, não tem ficado muito no gabinete. Aliás, isso tem sido uma característica de todo o secretariado da administração Sandro Maciel e Rodrigo Turati. Eles têm ido a campo, têm procurado observar com os próprios olhos os problemas e buscado as soluções. Isto é extremamente positivo. Secretário Chico, seja bem-vindo ao programa. Olá, Saulo, muito obrigado. É um prazer muito grande para a gente estar aqui nesse seu programa Saulo Machado Entrevista. E aí ao nosso público da TV Canal 20, dizer que nós estamos muito contentes de estar aqui, né, e para falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre os trabalhos junto à frente à administração municipal aí na Secretaria de Assistência Social. Chico, esse teu início de trabalho, é o início de administração, 100 e poucos dias de administração, se é que se pode dizer que foram 110, 115 dias, porque na verdade o início é uma parte mais conhecer a máquina, burocrática, enfim. Essa fase de conhecimento já passou, porque o município na verdade não pode esperar muito tempo para que as pessoas fiquem se adaptando, né, e conhecendo a máquina. Tem coisas que são urgentes que precisam acontecer. Esse trabalho já teve mudanças, você está conseguindo já implementar na sua secretaria o seu ritmo de trabalho ou não? Bom, Saulo, nós desde o princípio, quando fomos convidados, nós conversamos muito com o prefeito Sandro Maciel e quando aceitamos o convite, pedimos a ele que desse uma estrutura e que desse uma atenção especial a essa secretaria, que no nosso entendimento, eu não canso de falar isso, é uma das secretarias mais importantes de uma administração. Claro que tem educação, tem saúde, né, todas as secretarias têm a sua importância. Mas a assistência social ela acaba atingindo todas as secretarias por questões de situações de vulnerabilidade, acompanhamento com a família num todo. E o prefeito Sandro disse para nós que nós teríamos uma estrutura, que nós viéssemos fazer o nosso trabalho apresentando projetos. A partir daí, então, nós precisamos fazer um conhecimento dos espaços. E nesse período que nós lá estivemos, a gente já fez esse conhecimento. Nós já conhecemos toda a funcionalidade dela, o suporte, como deve ser encaminhado, e os projetos que estamos implementando são projetos já de ação dentro daquilo que nós tínhamos pensado o que fazer. Então já estamos conhecendo sim esse espaço e conhecemos bem o espaço que estamos trabalhando. Bem, nós tivemos, existia e existe em Araranguá alguns problemas crônicos, né? Como aquele problema do homem, chamado homem sem face, que foi tão comentado, ele tem câncer, né? Que está, né, comendo a sua face, enfim. Só que ele também é uma pessoa drogada e que de difícil acesso. Várias vezes a secretaria trouxe, já na administração anterior, na sua não foi diferente, logo no início também, ofereceu tratamento, ele esteve hospitalizado, mas só que ele de vez em quando some, ele foge e vai para as ruas da cidade e as pessoas o encontram e ficam chocadas. Mas por que ninguém faz nada? Não é que não faça nada, o problema é que ele não aceita o tratamento. Parece que esse quadro mudou. O que há de novidade nesse caso? São casos que... O que a gente tem feito, Saulo? Na verdade, as pessoas precisam saber realmente quem são as pessoas que elas estão ajudando no dia a dia. Existem casos que vêm para a secretaria e nós deixamos isso bem claro. Nós queremos conhecer esse público que passa pelo nosso município. Esse cidadão, o senhor Mário, na verdade, ele veio a falecer no mês passado, né?
mas o município, desde que eu entrei, ele já fazia isso antes. Desde que eu entrei, nós também fizemos esse acompanhamento. Ele foi preso, foi internado, o município deu suporte, né? Inclusive em clínicas de oncologia, exames, foi feito esse suporte para essa pessoa. Claro que as pessoas que estão lá fora entendem que precisava ser feito mais, mas essa é uma ação que cabe e que é permitida se fazer legalmente pelo município. Foi feito o acompanhamento, muitas vezes ele não quis o tratamento, ele fugia e ele acabou então, a partir da sua doença, veio a falecer. Além disso, Saulo, claro que existe as situações, o direito de ir e vir. Nós estamos indo lá no problema, eu estou indo lá, e você citou isso, que é uma das funções da gente, isso os secretários têm feito. Nós estamos indo lá ver como é que estão as situações, de acordar mendigos, de conversar com eles, de dizer que nós temos uma estrutura, de dizer que nós fazemos documentação para eles, de dizer que nós conseguimos localizar a família deles. Só que tudo isso a gente faz, só que chega num ponto que eles não querem ir. Mas a gente tem feito esse acompanhamento, tem dado esse suporte, mas eles têm o direito de permanecer onde eles entenderem que é melhor. A cidade de Araranguá é uma cidade acolhedora e as pessoas querem ficar aqui. Nós localizamos família, inclusive. O senhor Mário, por exemplo, nós tínhamos localizado família também. Mas a família muitas vezes não quer vir até aqui e eles também não querem ir até a família, porque não querem ser ajudados, porque existe, sabe lá qual é a situação que existe lá na família. Mas existem casos em Araranguá hoje que nós conhecemos, de que nós fizemos levantamento, levamos na secretaria, fizemos documentação, descobrimos de onde o cidadão conversamos com a família, mas ele não quer ir. Então isso são casos, não tem jeito. Eles são casos que nós não podemos obrigá-los a entrar num veículo ou abordá-los à força e levá-lo para algum lugar e jogar em algum outro lugar. Nós não podemos fazer isso. Eles têm o direito de vir. Agora tem uma situação bem clara que nós queremos deixar bem isso para a população que nos acompanha. A partir do momento que ele começou a ofender as pessoas, começou a agredir as pessoas, é caso de denúncia, polícia, isso é BO, e daí passa a ser uma outra situação. Bom, secretário, nesse mesmo tema, nós temos um problema crônico também na cidade, que é ali no antigo BR Shopping, onde já funcionou inclusive a justiça, né? O fórum, quando esteve em reforma, os trabalhos do fórum foram naquele prédio. O prédio ficou abandonado e nós temos ali uma mini Cracolândia. Isso estaria dentro desse, porque isso é um problema de saúde e também de assistência social e talvez até de polícia, né? O senhor esteve lá, conversou com essas pessoas, o senhor tentou pelo menos buscar uma solução para esse problema? É assim, Saulo, você acompanhou um processo seletivo, nós estávamos com um quadro de funcionários assim mínimo e nós estamos elaborando, até você já deve ter acompanhado isso, nós estamos elaborando um projeto com relação à mendicância, o não dar esmola. O da dignidade, o da cidadania, e nesse projeto que nós estamos elaborando existe uma situação bem clara que aí nós vamos chamar a parceria de um todo, tá? Quem é o responsável do imóvel que está abandonado? Por que ele está ali daquele jeito? E eu não cito, você citou o BR Shopping, eu tenho acompanhado isso, eu tenho inclusive deparado com situações lá e nós temos feito isso, deparado com situações que a gente está começando a querer entender por que essas coisas têm acontecido e por que leva essas ações. Mas assim, tem outros casos, por exemplo, de casas, Saulo, dentro do município, que a gente já tem um foco, inclusive, que a família, a mãe não resistiu à ação dos seus 2 filhos e ela abandonou essa casa para esses 2 filhos. Essa casa teve princípio de incêndio 5 vezes. A casa está lá abandonada. Esses filhos usuários de drogas, eles juntam lixo, inclusive têm problemas mentais, e fazem daquela casa um depósito. E existe uma situação de moradores ao redor que está passando por problemas sérios. Nós temos que identificar essas pessoas. A partir dessa ação, nós vamos identificar essas pessoas e vamos fazer parcerias. Vamos dizer, por exemplo, para o Ministério Público ou para as entidades afins ali, a polícia, o que nós podemos fazer. Porque nós não podemos invadir esse espaço. Nós não podemos fechar
a lateral desse espaço, por exemplo, o BR Shopping, porque ele não é uma edificação nossa. E o município não pode investir recurso ali numa situação que não é nossa. Então nós vamos, a partir do momento que essa campanha, que esse projeto estiver pronto, nós vamos reunir as organizações afins e ver o que cada um pode fazer, porque eu vou citar aqui de um cidadão que ali fez de uma sua morada, vamos dizer que seja quase que um início de uma Cracolândia. Esse cidadão, ele pede na cidade, eu já estou acompanhando ele assim, de longe, acompanhando a ação dele, porque nós precisamos fazer uma abordagem com sustentabilidade, mas esse cidadão, a partir do momento que as pessoas negam para ele alguma coisa, ele agride as pessoas com ofensa. E eu vi, não precisa ninguém me dizer que pode ser, eu vi esse cidadão com uma arma lá no local. Com uma arma branca, vamos dizer, uma faca, alguma coisa parecida. Então, as pessoas têm que saber quem são as pessoas que estão ajudando. E as pessoas que deixam um imóvel desse abandonado, elas têm que ser responsabilizadas. E para elas serem responsabilizadas, nós precisamos de uma parceria de um todo, inclusive do Ministério Público. Exatamente, até porque é preciso explicar que o secretário e a secretaria, eles têm a sua área de atribuição. E não podem extrapolar os seus limites. Não pode? Não pode. Então, acho que uma parceria com o Ministério Público, a polícia, enfim, com as entidades afins, como disse o secretário, possibilitará esse outro tipo de ação que a secretaria não pode nós não podemos entrar na casa, num imóvel, porque isso é de uma propriedade particular. Daqui a pouco a gente está invadindo a privacidade, que alguém se sente lesado e vai entrar com uma ação contra nós. E esses casos desses prédios aí abandonados, nós vamos ter que uma ação, sim, uma parceria, porque nós precisamos identificar os proprietários e dizer, se eles não querem mais esse espaço, então eles que doem para alguém fazer algum tipo de trabalho lá por um período, até que se faça porque tem toda uma estrutura, existe questão de recurso, de investimento, existe todo um processo, né? É verdade. Aliás, um belíssimo prédio, aquele do ex-BR Shopping ali, né? Com várias salas, poderia ser muito bem aproveitado, inclusive pelo próprio município. Tu sabe que eu já tive, em outros momentos, imagina-se ali, claro que poderia ter uma sala de conselhos, uma sala de cidadania, uma sala de trabalhos, porque é um espaço que está ali abandonado e está sendo usado por uma situação muito... E, na verdade, fica um cartão postal feio para o município. Feio. Nada contra as pessoas, elas têm o direito de vir. Com certeza. Só que a maneira que está sendo utilizada está ficando preocupante. Agora, você imagina a ocupação daquele espaço ali, por exemplo, coloca ali uma ou duas secretarias do município, por exemplo, né? A Secretaria com certeza, Social, por exemplo. Com certeza. Porque tem espaço suficiente, tem um terraço maravilhoso lá em cima, tem várias salas. Então você coloca uma ou duas secretarias do município ali e utiliza várias salas daquelas, por exemplo, as salas intermediárias para aula de violão, para corte e costura, para outras coisas. E as de baixo, quem sabe a gente podia fazer um comércio popular de artesãos, que está faltando na cidade. Né? Porque os artesãos hoje, a maior parte eles vivem, mas cada um vende o seu produto. Quem sabe você colocar ali aquelas salas no andar de baixo ou coisa parecida para artesãos, com uma contribuição simbólica para a prefeitura. São ideias, é claro que tudo para isso tem que ter recursos, né? Só que o prédio está lá abandonado, de repente, quem sabe até um aluguel para a prefeitura poderia não sair tão caro assim, eu não sei, eu não tenho ideia, eu estou falando aqui no campo das hipóteses. Né? Mas é assim, é claro que a gente entende, por isso que nós precisamos de uma parceria, né? Porque para fazer um investimento num prédio desse, nós temos que ter um aval. Nós vamos investir numa área particular. Por exemplo, a gente enfrenta dificuldades hoje num espaço que poderia ser lá o Centro de Cidadania, como você colocou, podia ser lá, que eu coloquei antes, podia ser lá um espaço para a própria melhor idade, para os clubes de mães, para os conselhos, para algumas secretarias, um espaço que nós poderíamos utilizar. Agora, isso cabe investimento e o proprietário disso vai fornecer isso para a gente utilizar? Então tem toda uma ação. Exatamente, ou um contrato longo, por 10, 20 anos, sei lá, para o município, né? Exatamente. E como foi feito com o UCA, por exemplo. Exatamente. É uma cessão comodato, uma coisa assim. É um termo de cessão de uso. Termo de cessão de uso. Exatamente. Acho que é isso. Mas é uma ideia, né, que de repente
Com certeza. Pode haver uma proposta. Mas, Chico, a verba que você tem, o orçamento que você tem na sua secretaria, ele tem sido suficiente nesse início, pelo menos, ou você acha que haverá necessidade de suplementação orçamentária devido aos trabalhos que você tem que fazer? Eu acho que é necessário fazer uma suplementação ainda num período, porque assim, se fazia algumas ações, mas olha, eu vou te falar uma coisa, Saulo, para um projeto necessário, num todo, nós vamos precisar de bastante recurso. Vou citar um exemplo, nós precisamos, aí o prefeito provavelmente vai falar muito sobre isso também, nós vamos construir o nosso centro de convivência. Isso. O nosso centro de convivência não vai, assim, ele vai ser útil para praticamente para todas as secretarias, mas com um fim fundamental, que é o da melhor idade. Mas, por exemplo, sabe qual é o valor você sabe, 300 mil reais foi o da emenda, mais um 100 de contrapartida do município. O projeto que nós estamos elaborando para o centro de convivência vai ser coisa muito grande, investimento muito grande. É coisa aí para mais de 1 milhão. E aí, assim, é necessário? É necessário. É o que precisa, o município não tem. Precisa. Então, só ali vai ser gasto um grande recurso. Então, só para você ter uma ideia. E aí, claro que há muitos projetos, muitas verbas que vêm do governo federal, eles já vêm com destino assim, para o PAIF, que é a questão do investimento nas famílias, que são acompanhadas para as crianças do PET, para as mães dessas crianças. Isso é uma verba que pode ser investida somente ali. O IGD, que é um recurso que vem dos valores repassados do Bolsa Família, ele só pode ser investido no fim para aquisição de equipamentos para utilização nesse serviço, como se fossem verbas carimbadas de projetos do governo federal. A partir de outras ações que nós vamos fazer, com certeza o recurso passa a ser um recurso que precisa de suplementação. É só para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, é que cada secretaria tem o seu orçamento anual, que é aprovado no ano anterior. Sim. Para que ela possa gastar alguma verba, mesmo que venha de convênio ou de emendas parlamentares, ela tem que ter essa previsão orçamentária. Tem que ter. Então, sempre os prefeitos, né, quando mandam para a Câmara os orçamentos, eles deixam uma certa folga nesse orçamento, até porque pode vir uma verba de um deputado, pode vir uma verba do governo federal. Mas, nesse caso, eu acredito que realmente o orçamento que tem não vai ser suficiente, teria que fazer uma suplementação. Com certeza, porque na verdade o orçamento que foi elaborado para esse ano não foi a nossa administração que elaborou, foi a administração anterior baseado nos outros anos. Então ela preparou para isso. Nós vamos elaborar um orçamento para o próximo ano baseado naquilo que nós entendemos que é preciso fazer, que é possível trabalhar. O orçamento que nós temos hoje, provavelmente no decorrer dos meses, nós vamos ter que fazer, com certeza, algum pedido de suplementação para encaminhar vários projetos que a gente está trabalhando. Chico, você vem dos movimentos comunitários da UAMA, de associações de moradores do nosso bairro Jardim das Avenidas. O teu mandato como vereador foi um mandato que sempre cuidou muito das causas sociais. Por isso que eu acho que essa tua ascensão à secretaria, né, acho que o prefeito Sandro Maciel conseguiu observar muito bem isso. Agora, tem uma situação em Araranguá que eu levanto isso faz muito tempo, que é o seguinte: por exemplo, uma família tem a sua casinha, muitas vezes de madeira, humilde, enfim, ela pega fogo, perde tudo. Eu já fiz na Rádio Araranguá várias campanhas até já conseguimos construir casas, depois nós paramos com isso, porque é uma coisa que não cabe muito bem à imprensa ou uma rádio que trabalha com jornalismo fazer isso, mas a gente já fez isso em anos passados, né? E eu sempre questionei os prefeitos que passaram e os secretários que passaram pela administração nesses anos todos, que, poxa, no momento em que o cidadão mais precisa, o município não pode socorrê-lo, né? Porque a lei de responsabilidade fiscal não permite. O mais perto que nós chegamos disso foi a tentativa de formação de um conselho, parece que através de um conselho municipal se poderia socorrer essas famílias. Você tem alguma informação em relação a isso? Tem algum projeto para esse tipo de socorro imediato? Bom, Saulo, nós temos assim, tem alguns casos que o município tem que agir por intervenção de termos de ajuste de conduta.
Então tem alguns casos desses, por exemplo, nós estamos hoje construindo uma casa que houve uma ação. Nós estamos construindo essa casa em parceria com uma entidade, com um grupo de pessoas que faz o trabalho voluntário para a construção. A partir desse termo de ajuste de conduta, o município tem que adquirir o material. Tá? Essa casa sofreu uma ação de risco e vamos dizer que fosse um incêndio, caso de um incêndio. Porque o município não tem hoje como pegar um recurso, a lei, você colocou, a lei não permite que isso seja feito. Então, se for termos de ajuste de conduta, o município tem como trabalhar isso porque está comprovado que é uma questão de necessidade. Nós estamos amparando muitas pessoas. Quando existe casos de catástrofe, por exemplo, que foi destruída pela ação da natureza, aí agora com a Defesa Civil instituída, com o Conselho da Defesa Civil instituída, com o Fundo da Defesa Civil instituído também, aí pode-se agir com esse recurso diretamente nesta ação. Nós tivemos conversa com o prefeito Sandro Maciel. Nós estamos assim, claro que administrativamente nós estamos pensando, existe um projeto que pode ser feito. E foi feito isso em Criciúma, com o projeto da Casa da Solidariedade. Como é que funciona isso? As pessoas, você construiu a sua casa, você trocou a telha de barro pela telha de brasilite ou vice-versa, você doa isso para a Casa da Solidariedade, que é uma instituição que é gerenciada por voluntários e por um conselho que acaba analisando caso a caso e distribuindo esse material. E aí tu pode fazer campanhas de aberturas, campanhas de cimento, campanha de tijolos, várias coisas. Pode ser feito dessa maneira, isso pode ser feito. Então nós já entramos em contato com o ex-prefeito de Criciúma e hoje prefeito de Balneário Rincão, que é o Décio Góes, que implantou esse projeto. Nós estamos elaborando, já entramos em contato com as pessoas que seriam as pessoas responsáveis por a elaboração desse projeto lá em Criciúma, para ver de que maneira que foi construído isso, e existe essa possibilidade de ser feito esse projeto também no município. Então nós já estamos analisando isso. Quando são casos de situações de incêndio, como você coloca, em todos os sentidos, poderia ser atendido por esse projeto. Mas o município não deixa essas pessoas amparadas, ele busca uma maneira conjunta de fazer alguma ação. Certo, isso é ótimo, né? Porque antigamente as pessoas ficavam sem eira nem beira, né? Como se diz no jargão popular. Uma situação bastante complicada. Hoje, então... Nós estamos pensando assim, estamos trabalhando e já existem ações do município com relação a isso. Se queimar uma casa em Araranguá, pegou fogo, o cara ficou sem nada... De alguma maneira, desamparado não fica. Desamparado não fica. De alguma maneira a administração vai correr atrás. Tá? Seria interessante. Vai correr atrás. Que é interessante. Eu vou fazer um intervalo, é isso? Chamando intervalo, nós vamos fazer um intervalo rápido, eu volto em seguida para falar sobre um outro assunto, né, da assistência social. Essa semana, na segunda-feira, na Câmara de Vereadores, o vereador Luiz Braz Paulino, o Lulu, ele falou sobre a questão das fraldas, né? Está faltando fraldas, as fraldas vieram, mas tiveram problemas. Foi questionada a qualidade das fraldas. Eu vou esclarecer esse assunto no último bloco do Saulo Machado Entrevista. Fique aí, a gente já volta.